Graça e paz, povo de Deus, as nossas congregações e a você que tem ouvido a palavra de Deus através do canal da Primeira Igreja Batista em Andaraí. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo do nosso Deus nos conduza nessa mensagem, trazendo edificação mútua para os nossos corações. E o ano é da graça, e uma graça que é validada, ela precisa ser compartilhada. Compartilhar para o outro. Esse é o tema do ano. Junto com o tema do mês, a graça rejeita a soberba para viver a compaixão. Então é interessante a gente perceber que a compaixão é o que valida essa graça. Ou seja, se você não tem compaixão do outro, é um sinal claro que essa graça ainda não está validada na sua vida. Porque a graça é validada para ser compartilhada. É a compaixão que valida essa graça, o olhar para o outro, lembrando sempre que na minha frente, na sua frente, sempre tem alguém sofrendo e que precisa da nossa compaixão, da compaixão do Evangelho. Amém, irmãos? E o texto que fica em Romanos, capítulo 12, de 1 a 3, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A mente do cristão pensa em torno da palavra de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. O bojo do mês nos diz: quando se entende compaixão como a capacidade de sentir e compartilhar o sofrimento de outrem e ainda viver pela sua restauração, percebe-se o quanto é sublime a graça do Deus Todo-Poderoso que quis, Ele escolheu se fazer fraco, incorporando-se em Cristo para sofrer a dor condizente à compaixão dos homens, como está em Hebreus 2, de 6 a 9. Viver a compaixão é possível. Amém, igreja? Viver a compaixão é possível a quem, pela graça, rejeita a soberba. O cristão rejeita a soberba e busca sentir o que Jesus sente, como está em Filipenses 2, de 5 a 8, um texto maravilhoso que pede para ti ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou, e na verdade não era usurpação, porque Ele é o próprio Deus, e Ele foi obediente como homem, obediente até a morte, e morte de cruz, compaixão, sofrimento por mim e por você. Então, amados, junto também com o tema da semana, isenta de soberba, a graça se compadece de inimigos de Deus. Então todos nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus começamos a sermos amigos de Deus pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, lembrando que o primeiro amigo de Deus registrado na Bíblia foi Abraão, nosso pai, o pai da fé. Veja o bojo da semana. Deus, ao amar o mundo de maneira a dar o seu Filho, então Ele amou
praticando, enviando o Filho dele, causou a compaixão que valida a graça, como nós já falamos, para ser compartilhada indistintamente por quem tem maior amor a Deus do que ira pelos inimigos. Então o amor tem que ser maior do que a ira pelos inimigos. A graça rejeita a soberba, então não dá para andar junto. Ou é graça ou é soberba. As duas não andam juntas. Então, porque esta despreza Deus por não ser razoável a ira ante a compaixão dele, como está em Jonas capítulo 4, de 1 a 11. Longe da soberba, vive-se a compaixão. Longe da soberba, vive-se a compaixão da graça e intimidade da palavra, lembrando-a de não irar-se, como está em Tiago capítulo 1, 18 e 26. Ou seja, o amor a Deus deve ser maior do que a ira pelos inimigos. O amor a Deus do cristão autêntico deve ser maior, sempre maior, do que a ira pelos inimigos. Por isso que precisamos todos os dias meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, para que esse amor na minha vida e na sua vida seja sempre maior do que qualquer coisa que possa impedir a graça ser compartilhada para o nosso próximo. O texto de hoje é o Salmo 69, de 20 a 31, mas nós vamos ler 20 e 30. Salmo de Davi, mas o Salmo, na verdade, aponta para Jesus Cristo, porque Jesus sofreu sem achar compaixão para dar a graça. Jesus sofreu sem achar nem um pinguinho assim de compaixão. Sabe para quê? Para dar graça a mim e a você. Isso é forte. Veja, 20 e 30, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Ou seja, quanto mais dor, mais louvor, quanto mais desprezo, mais obediência. Foi isso que Jesus fez. A gente sabe que em Mateus capítulo 26, versos de 56 em diante, os discípulos de Jesus abandonaram ele quando ele estava prestes a ir para a cruz, quando foi capturado. Os discípulos que estavam ali com ele 3 anos e meio, e ele ensinando, ele discipulando eles, na hora que o negócio pegou, os discípulos abandonou Jesus. Irmãos, imagine só Pedro colado ali em Jesus, em Lucas 22, 54 em diante. E na hora da necessidade, Pedro o negou. Disse que não o conhecia. Nem a família de Jesus acreditou nele. No Evangelho de João 7:5. A gente sabe que no Evangelho de João 8:29, o Pai sim nunca o abandonou. Mas na cruz, em Mateus 27:46, Deus como juiz
abandonou Jesus, porque Jesus, ele passou no crivo de Deus, ele sofreu, ele pagou os meus pecados e os seus pecados. Por isso que todo sofrimento que Jesus teve é para evitar qualquer desculpa que impeça a graça. Jesus sofreu tudo na prática, literalmente, por isso somos salvos por essa maravilhosa graça. Vou repetir, todo sofrimento que Jesus teve é para evitar qualquer desculpa que impeça a graça. A única coisa que impede alguém de ser salvo é a incredulidade nessa graça. É de graça a salvação, como diz Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas foi caríssima. Jesus pagou. E como o tema de hoje, Jesus sofreu sem achar compaixão para me dar graça, para te dar a graça. E que essa graça esteja na minha vida e na sua vida para todo sempre, até Jesus, que é a própria graça, vir nos buscar. Tenha uma boa noite e vamos pensar nisso.